Essa é a Care Club. Bom, Gustavo, completando agora 10 semanas, já voltei a andar, né? Faz já 4 semanas que eu voltei a andar. Tô retomando minha vida normal aos poucos, então já tô atendendo, conseguindo um ou outro paciente que eu tô atendendo devagar, ainda não tô atendendo todos os dias. Os primeiros desafios foram subir e descer a escada, tava com uma dificuldade grande, já fui melhorando, a cada semana você vai percebendo. Então já voltei a andar mais, dirigir, fazer as coisas normalmente. Então, quando eu tenho oportunidade, consigo andar, pegar ônibus, pegar metrô, voltar para a vida normal. O joelho segue um pouco inchado, mas já diminuiu bem da outra fase que eu estava. Consegui ir andando aos poucos, então cada dia você vai percebendo que está melhor mesmo nessa fase. O que eu achei que eu já estaria mais estável, mas você vê que cada dia você tá melhor. Isso é muito legal. Faz 2 semanas comecei a treinar junto com a fisioterapia, então a fisio passou de 3 vezes por semana para 2 e 2 dias eu estou fazendo um treino que trabalhe o corpo inteiro, trabalhar um pouco do cardio. O que ainda eu tenho restrição, não posso de maneira nenhuma, é correr, é saltar, isso ainda não posso fazer. Então a fisioterapia está voltada para correção dos exercícios, correção dos movimentos, um trabalho de mais força, mais ganho de força mesmo. E estou melhorando e me sinto cada dia melhor. Então assim, fim de semana já dá para viver bem, fazer as coisas, sair, jantar, andar, tudo que você precisa da vida social e de trabalho também. A única coisa que não dá mesmo é correr e jogar futebol. Tô sedento para voltar a chutar uma bola, a me movimentar, então eu vejo as pessoas correndo, fazendo as coisas, não vejo a hora de chegar nesse momento, mas ainda tem que esperar, é um passo por vez. Todo esse período foi tranquilo em relação à dor, em relação a peso da perna, você ainda sente, mas não dói, não tem nada disso. Você percebe que é uma perna diferente da outra, mas não estou tendo dor, não estou passando um período difícil, tá? Foram 10 semanas aí que foram de evolução gradativa, fiquei mais tempo ainda sem pisar do que eu estou pisando agora, mas evoluindo toda semana e todo dia, isso você consegue perceber nitidamente. Até as pessoas ao redor percebem, pô, você está andando melhor agora, nem parece que você operou. Então tudo isso ajuda e nessa fase já está normal. É uma fase perigosa, porque às vezes dá uma vontade de dar uma corridinha para atravessar a rua, está atrasado para pegar o Uber, para correr. Então tem que tomar cuidado nisso, porque você não consegue e não pode também. Mas dá vontade, parece que você vai conseguir fazer, mas não consegue. E agora é se preparar para uma próxima fase, onde eu vou conseguir correr, fazer outras coisas, passar no médico hoje para ver quais são as recomendações da próxima etapa aí do tratamento. Pô, talvez eu tinha que ter falado, não tinha que falar que eu ia correr, tinha que falar primeiro do médico, né? Olá pessoal, eu sou a Aline Souza, sou fisioterapeuta e eu sou responsável pelo atendimento pós-operatório do paciente Gustavo Colonese. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a segunda fase de tratamento pós-operatório do paciente. Chegamos à segunda fase de tratamento do paciente Gustavo, então nessa fase vai mudar bastante os objetivos funcionais dele. Então nessa 6ª semana, então da 6ª à 7ª semana, é quando o paciente começa a fazer a descarga de peso parcial no membro operado. Então a gente retira aos poucos o dispositivo auxiliar de marcha, então ele começa a andar com uma muleta ou, se possível, né, nesse caso, sem as 2 muletas, então isso depende muito do trabalho muscular que a gente fez lá no início, na primeira fase. Então por isso é importante a gente ter trabalhado o músculo na primeira fase do pós-operatório, para que nessa segunda fase ele tenha condição funcional de fazer principalmente a descarga de peso em cima do membro, né? A partir do momento em que eu tenho descarga de peso nesse membro, eu consigo fazer exercícios mais próximo da função dele. Então eu posso associar exercício em cadeia cinética fechada, onde o paciente faz força com o peso do corpo sobre o membro. Consigo trabalhar outros músculos, além daqueles músculos chaves que nós trabalhamos na primeira fase. Então hoje, Gustavo, a gente já consegue trabalhar, por exemplo, agachamento, a fundo, fazer exercícios associados à marcha, então com um único apoio,
fazer exercício mais funcional do dia a dia, como subir e descer escada, subir e descer degrau, descer e subir uma rampa, caminhar por longos períodos ou caminhar em solo irregular, solo mais estável. Então eu consigo adaptar agora a função mais próxima da função que ele fazia antes de fazer a cirurgia. Então essa é uma fase importante e nós estamos ainda discorrendo essa fase até o processo de alta dele, para que ele tenha o máximo de função para retornar para a prática esportiva. Então, antes da cirurgia, o Gustavo praticava o esporte futebol de campo, né? Então, essa segunda fase ela é importante para preparar o paciente para voltar à sua prática esportiva. Então, olha o quão importante é trabalhar a força, trabalhar a mobilidade na primeira fase, dar continuidade nessa segunda fase de uma forma mais elaborada e mais dinâmica, para ele conseguir fazer depois um movimento funcional mais específico. Então, por enquanto, nós estamos nessa fase de ganho de força, principalmente para retorno da prática esportiva. Apesar do paciente estar com o aspecto funcional dele estabelecido, mas pensando numa atividade de vida diária, existem algumas coisas que ele ainda não pode fazer. Ele ainda deve evitar movimentos de explosão, por exemplo, corrida, salto, mudança de direção. Então, essas são fases, né, e são exercícios em que a gente vai fazer mais na fase final do tratamento. Então, hoje a gente precisa evitar esse tipo de coisa para que o paciente não altere ou não cause nenhuma complicação pós-operatória, principalmente no enxerto operatório que foi feito pelo médico, tá? Então, a gente precisa evitar movimentos mais amplos e trabalhar agora movimento mais funcional. Na semana passada eu tava bem certinho, todo dia à noite, tava fazendo só à noite. Programou a cirurgia dele, operamos ele no início de dezembro, fizemos uma reconstrução. Comecei a mostrar um exercíciozinho hoje, fui, putz. Não, cara, a quantidade de álcool que ele bebe, puta, é muito foda ganhar massa muscular.